Olá a todos, bem-vindos a mais uma Verdade sobre o Vinho. Hoje sobre a região do Tejo, ou Ribatejo, como se dizia antigamente. Está comigo hoje a Edna Barbosa, somos amigos através do vinho. A Edna é uma angolana que desde os 5 anos está no Ribatejo, em Rio Maior, e que andou a tirar relações internacionais no ISCS, em Lisboa, e, entretanto, seguiu a vida profissional muito ligada ao marketing, ora por via pública e hoje em dia em uma empresa privada, a Fiusa, e que hoje nos vai ajudar a desvendar aqui, então, algumas verdades sobre a região do Tejo. Edna, obrigado por teres aceito o meu convite. O prazer é todo meu, Hélder. De facto, é muito interessante falar contigo sobre o Tejo e vai ser, de certeza, uma conversa, acho que interessante para as pessoas também aprenderem um bocadinho e descobrirem mais sobre a região. E para mim é sempre um prazer porque eu sempre vivi com muita paixão o desenvolvimento da região do Tejo. Tive no início de uma série de projetos que a região desenvolveu quando se decidiu lançar como Tejo, pondo para trás o Ribatejo, e portanto é sempre um prazer para mim falar da região onde trabalho há tantos anos e onde penso que temos desenvolvido projetos interessantes que vale a pena dar a conhecer às pessoas para valorizarem mais os vinhos que aqui são feitos. E desta forma já deste cabo da minha primeira pergunta, mas eu vou fazê-la na mesma, porque eu sei que há aí mais. O que é para ti a região do Tejo? Para mim, a região do Tejo, como eu a vejo, é uma região que combina a tradição e a modernidade. A região, de facto, é uma região muito antiga, milenar, segundo os registros, porque como estamos aqui na Bacia do Tejo, que é uma zona com todas as condições edafoclimáticas, usando os palavrões da enologia, com todas as condições para a cultura da vinha, é natural que desde sempre aqui houve vinha, portanto esta cultura está cá presente há muitos séculos. E, portanto, a região vive naturalmente o desenvolvimento de toda a cultura do vinho. Portanto, existe uma tradição muito arraigada de cultura do vinho. Mas, por outro lado, nós temos procurado dar uma nova roupagem a essa tradição, criando, no fundo, trazendo-o para a modernidade. E esse esforço tem sido um esforço no sentido de que tem havido muito investimento, tem havido quer financeiro, quer também do esforço das próprias pessoas que estão envolvidas no setor, para fazer hoje vinhos completamente diferentes, equiparados àquilo que se faz em todo o mundo. Portanto, aliando o passado com o dinamismo do presente, acho que temos uma região que tem condições de se afirmar no futuro, sendo uma região das mais antigas a nível nacional. O que é que sentiste na região enquanto foste crescendo? Portanto, estás aí desde os 5 anos, não é? E o que é que sentiste? O que é que é viver o Ribatejo? O que é isso? Para já, eu vivo numa terra que está muito ligada ao vinho, porque nós temos cá uma empresa que é talvez das empresas mais antigas do setor do vinho em Portugal, que são as antigas Caves de Dom Teodósio, hoje Enopor. E, portanto, sempre me habituei a passar ali por aquele edifício enorme, que tinha uns depósitos enormes, e achei sempre interessante o facto, e havia aqui, pronto, muita cultura de vinho em Rio Maior, apesar de nós já estarmos no extremo da região, já um pouco mais virados até para o oeste do que para o Ribatejo em si, em termos de afinidades culturais. O Rio Maior é assim um misto entre Ribatejo e Oeste, mas de facto o espírito do ribatejano também está aqui muito presente, e acho que essa parte de sempre de estar ligada às coisas da terra, que aqui em Rio Maior se sente bastante, porque estamos no campo, quase, apesar de eu viver dentro da cidade, estamos muito próximos do campo. Eu acho que a mim sempre fascinou-me essa parte da ligação à terra. Sempre gostei eu gosto imenso de cidade, mas não sou capaz de viver em cidade, tanto que quando eu acabei a licenciatura, a minha mãe sempre achou que eu ia ficar a viver em Lisboa e eu quis voltar para Rio Maior. Portanto, apesar de eu gostar do meio urbano, acho que me sinto mais, encontro-me mais a mim própria no campo.
E aqui sempre se sente muito essa parte da cultura do vinho e da cultura da agricultura, e isso é uma coisa que me fascina. E estavas-me a perguntar qual era a pergunta, desculpa lá, que agora... respondeste a tudo. A minha questão agora é como é que essa vivência nessa terra do vinho, não é? Nessa região de vinho, como é que sais do marketing para dentro dela? Ou seja, depois de tirares um curso... Como é que foi o percurso, não é? É isso mesmo. Eu voltei à terra, tive aqui uma série de anos ligado ao ensino, mas eu, quando fui tirar Relações Internacionais, tinha a ver precisamente com o querer trabalhar com mercados externos. Sempre foi uma coisa, sempre gostei imenso da parte de línguas, da parte das culturas dos povos, etc. E, portanto, foi isso que me levou para Relações Internacionais, mas sempre com a ideia de que nunca iria trabalhar muito na área diplomática, que era quase a saída natural, mas seria mais na área empresarial. E por acaso da vida, acabei por caminhos enviesados de vir parar àquilo que realmente me satisfazia, que foi, que se realizou e materializou quando eu entrei na CVR Tejo, no departamento de marketing da CVR Tejo. Porque nessa altura a CVR sofreu, portanto, em 2008 a CVR deixou de ser Ribatejo, passou para Tejo, e a missão da direção nessa altura, com essa reformulação, era fazer uma grande aposta na promoção internacional da região. Ora, eu acho que calhou quase tudo, encaixou bem, porque a minha ambição era trabalhar com produtos do Ribatejo, com uma componente internacional, e o vinho era quase a cereja no topo do bolo, porque o marketing também era uma área que eu sempre gostei imenso. Não fui para marketing na altura, fui para relações internacionais por um acaso, porque era ali uma hipótese e acabei por pender para o outro lado. E, portanto, quando eu comecei o meu trabalho na CVR Tejo, parece que tudo se encaixou finalmente. Estava a trabalhar na região que eu gostava de viver, com produtos que eu gostava e a fazer o trabalho que eu gostava e para o qual eu tinha feito formação. Portanto, foi quase um encaixar de tudo. E daí surgiu uma grande paixão pelo trabalho em si, pelo setor, depois também pelo arrancar de um projeto novo, porque nessa altura a região estava toda muito unida nesse novo desígnio que era reformular a região, promovê-la, criar novos produtos. Portanto, eu acho que esses 7 anos que eu estive na CVR, das coisas que mais sempre gostei foi do espírito de união dos produtores, de quererem cooperar, de quererem fazer em conjunto, de quererem fazer evoluir a região, e portanto isso foi uma coisa que me deu imenso prazer fazer durante esses anos todos que estive lá. E acho que se encaixou tudo. Portanto, o gosto pelo marketing vem porque sempre gostei muito das áreas também de publicidade, comunicação, etc. E, portanto, encaixava-se tudo ali no tipo de trabalho que fazíamos, que tinha muito a ver, essencialmente, com comunicação, relações públicas, marketing, desenvolver programas de marketing, de comunicação. Tudo encaixava, tudo encaixava. Encaixou-se tudo muito bem, nessa altura. E tendo tido essa vivência na CVR Tejo, portanto, no regulador da região, quais são os grandes marcos, portanto, do Ribatejo, do Tejo, que no fundo são aquilo que ajuda mais a vender a região? Ou seja, em termos históricos, o que é que tu achas que são os grandes marcos do Tejo? Olha, eu primeiro, para já, gosto sempre de falar. Eu venho de letras, pronto, isso é outra parte. Venho de letras, sempre tive um gosto pela história, por procurar. Nós o que somos hoje tem sempre atrás uma justificação. E aquilo que o Ribatejo e o Tejo são tem também tudo a ver com a história que está para trás. Portanto, quando eu apresento a região, gosto sempre de contar alguns aspectos que as pessoas, eu acho que a maior parte delas parece-me que desconhece, normalmente não tem isso presente, mas que de facto a região tem esta faceta milenar de cultura de vinho, que é uma coisa que, se perguntar na rua, se calhar a um português, ele acha que o Alentejo é uma região vitivinícola muito mais antiga do que o Ribatejo, dá uma sensação que é isso que as pessoas imaginam, quando é o inverso, não é? Porque a cultura da vinha está presente, sempre esteve presente no Ribatejo e está há menos anos no Alentejo. E, portanto, este aspecto histórico é importante. Depois, Santarém é também uma cidade que não vive atualmente a sua época de glória, já viveu há muitos séculos atrás, na época medieval. Acho que é outra coisa que as pessoas também gostam de ouvir falar, portanto, da região ter sido uma região muito importante na história portuguesa.
E depois gosto muito, depois os marcos da região, depois temos a evolução toda da viticultura na região, os altos e baixos da viticultura na região, que acho que também são pormenores interessantes. Foram coisas que eu também tive de pesquisar e procurar explicações enquanto estive a trabalhar na CVR, porque também gostava de perceber por que razão é que nós tínhamos algumas dificuldades na região, porquê de certas coisas acontecerem. E até as características de algumas das casas mais emblemáticas da região, porque é que existem, porque nós às vezes visitamos casas da região, por exemplo, vou dar o exemplo, o Castelo Branco, em que nós chegamos e temos a destilaria, temos a sala da destilaria. Porquê que há uma sala de destilaria num produtor vitivinícola? Isso tem tudo a ver com razões históricas, portanto, eu não sei se tu conheces a fundo um pouco a região, a história da região, mas eu acho que houve um facto muito marcante na região, que foi o período do Marquês de Pombal, quando ele decretou que era proibido plantar vinhas no Ribatejo, era proibido desenvolver a cultura do vinho no Ribatejo, porque quando ele criou a zona demarcada do Douro, era aí que tudo se devia fazer, portanto o Douro tornou-se a única zona quase no país onde se podia praticar vinho, a cultura da vinha, e isso veio, no fundo, matar um pouco aqui o desenvolvimento da cultura na própria região. E a partir daí as uvas que se faziam eram só para destilar, para fazer aguardente, que depois ia para o Porto, para fazer o vinho do Porto. Que no início ele até queria trancar isso, mas não conseguiu, por questões de Exato. volume, não é? E alguém tinha que produzir então a aguardente para fortificar os vinhos do Porto, não é? Exato. E onde produzir milhões de litros, se não na zona mais fértil do país, na zona onde realmente se pode fazer muita quantidade de vinho. Portanto, isto tudo encaixa bem, e por isso hoje temos casas que além de terem grandes depósitos, têm destilarias antigas, temos vinhas com grandes áreas, etc. E explica muito este foco muito grande que a região sempre teve e que agora ainda tem, mas mais equilibrado com, no fundo, os novos produtores e a nova realidade do mundo do vinho, que é a produção de volume. Essa Exato. produção de volume tem uma razão histórica. Tem uma razão histórica. Tem razão mais à frente também durante o Estado Novo, porque isso mesmo. Durante o Estado Novo depois houve todo o foco no colonialismo e nós precisávamos de alimentar as colónias. Ora, onde é que iríamos buscar grandes quantidades de vinho? Mais uma vez ao Ribatejo, porque havia capacidade de produzir. No Ribatejo pode-se fazer tudo em termos agrícolas, e acho que isso é um desígnio positivo, mas depois às vezes pode levar a outros caminhos que não são tão positivos quando nós queremos ter, no caso do vinho, um produto de qualidade superior, queremos ter produtividades muito controladas, queremos ter uma série de fatores de qualidade, que isso implica uma decisão estratégica do próprio produtor. Ele tem que fazer uma tomada de decisão para que lado é que quer ir, não é? E era isso, ou seja, como é que tu vês o futuro a seguir, estes dois mundos de a grande produção e o pormenor e o pequeno produtor e a vinha especial e a vinha velha vão andar a par ou vai o volume tendencialmente ganhar? Eu acho que o volume aqui vai sempre existir, até porque até porque nós vendemos também muito vinho, não é? Que não está certificado, portanto, o volume vai sempre existir porque há condições para o fazer, é um recurso económico da região fazê-lo, e quando nós temos um pequeno produtor que se quer afirmar como um produtor de vinho de qualidade superior, etc., às vezes tem que haver uma outra forma de sustentar a empresa, não é? E as empresas no Ribatejo têm tentado fazer este casamento um bocadinho difícil, que é ter uma parte da sua produção destinada ao volume e depois terem outra parte da sua produção destinada à qualidade. Depois começam a surgir, eu acho que começam a surgir projetos mais pequenos, bastante interessantes, que estão vocacionados exatamente para fazer esse tipo de produto de qualidade superior, com outras técnicas de viticultura, etc., para poder trazer maior qualidade ao vinho, e acho que os dois caminhos são compatíveis. Agora, o que é que isso transmite ao consumidor? É um trabalho que demora tempo. Eu acho que não, sempre foi um dilema nosso no marketing da região,
até porque, estando na CVR, a CVR tem que trabalhar para todos os produtores e não pode trabalhar especificamente só para um ou outro, e portanto aí é sempre difícil conseguir desenvolver um marketing e uma comunicação que consiga, no fundo, defender todos os produtores que estão na região. Mas acho que o caminho para a região, de facto, é o da qualidade. Sendo que o volume vai lá sempre estar de alguma forma, e acho que deve estar, porque nem todas as empresas se podem vocacionar para serem chateaus e produtores de alto nível, nem todos têm vinhas para isso, nem todos têm capacidade financeira para isso, portanto acho que cabe tudo na região. E cabe, eu acho que é muito bom que comecem a existir projetos que estão posicionados de outra maneira, que estão no fundo, a trazer uma nova imagem à região, a par daquilo que se faz também no volume, que o volume, obviamente, serve para abastecer mercado, serve para criar rentabilidade, etc. Edna, achas que a denominação de origem controlada de Tejo e o vinho regional, achas que é esse o caminho que vai diferenciar o volume de pormenor, ou seja, o produtor que se quer focar em fazer algo mais especial e o produtor que se quer focar em fazer grande volume para abastecer as pessoas de vinho, não é? Porque também é preciso. Achas que é por aí? Achas que é, se calhar, no fundo... Estás a perguntar se as atuais certificações são suficientes, é isso? Sim, e se os produtores estão a caminhar para esse lado, ou seja, eu quando quero fazer um vinho de 2.000 garrafas, eu seguro-me à denominação de origem controlada ou não é preciso, basta vinho regional Tejo para eu me afirmar como um produtor de boutique. Pronto, a parte do vinho de mesa é fácil, porque pronto, quem quer produzir volume certifica uma parte, mas o foco nunca é a certificação. Sim. Eu acho que aquilo que os dados demonstram é que a região tem estado a trabalhar ainda mais para o IGP do que para o DOC. O DOC tem até diminuído nos últimos anos, o que quer dizer que eu, quando trabalhava na região, quando tinha que dar informação sobre a região, às vezes em provas, sobretudo em mercados mais longínquos, que conhecem menos as denominações europeias, etc. Estou-me a lembrar da China, que havia sempre a confusão, porque eles têm por referência o AOC francês e depois ficavam na dúvida o que é que queria dizer o IGP, o DOC, se era mais qualidade, se era menos qualidade, se era diferenciador, se não era diferenciador. E eu acho que aí... não sei se os produtores ainda estão todos a utilizar convenientemente essa potencialidade. Eu dou-me a sensação que não, porque para já as pessoas entendem numa fase que certificação já é um garante de qualidade, genericamente. Portanto, a partir do momento que tem um selo de certificação, já é bom. E, portanto, o IGP às vezes torna-se mais fácil, mais simples, até porque por gestões de contas correntes, tu sabes que essa questão é importante para quem gera as casas. Essa gestão de contas correntes é sempre mais difícil e, portanto, é sempre mais simples, por vezes, trabalhar com o IGP ou, se calhar, trabalhar com tudo com DOC, depende das casas. Há casas que têm tudo em DOC e, se calhar, facilita-lhes, não sei. Se calhar, falando um bocadinho de números, tens ideia ou seja, de quantidades de vinho produzido em toda a região e depois... Dentro de todo o vinho, o que é DOC, o que é IGP, se puderes recorrer aí. Então vou aqui olhar para a minha cala. Então a região produz 34 milhões de litros certificados como DOP e IGP, portanto no total são 65 milhões de litros produzidos, 31 milhões não são certificados e 34 são certificados como DOP e IGP. Portanto, isto corresponde a 9% da produção nacional, estes 34 milhões. É a sexta região em volume certificado. Dados de 2021. Depois, como é que se distribui isto pelo DOC e pelo IGP? Em 2021, 34% eram DOC e 138%, aliás, não, desculpa, 2,9 milhões eram DOC, 31 milhões eram IGP. Mas tinha havido um crescimento de mais de 138% de IGP face a um decréscimo de 34% no DOC, o que significa que a região tem caminhado
mais para o IGP do que para o DOC. Isto prende-se que tem muito a ver com aspectos práticos, de gestão de contas correntes, com cada casa depois tem a sua própria estratégia e decide como vai fazer. Achas que são as castas internacionais que estão a fazer um bocado essa força de estar a tirar o pé do DOC e ir para o IGP? Eu acho que não, porque a portaria do DOC é muito aberta em relação às castas, portanto, cabe lá quase tudo. A única diferença para certificar um vinho DOC tem a ver mais com a declaração de produção, quando faz a declaração. Portanto, há uma limitação legal de hectolitros por hectare mais restritiva para o DOC do que para o IGP. A produção máxima para um tinto e um rosé em DOC são 80 hectolitros por hectare, 90 para o branco, e no caso do IGP são 225 hectolitros por hectare para qualquer um dos tipos de vinho. Portanto, no fundo, podes atingir maior produtividade na vinha certificando para IGP e menos para um DOC. Depois também existe a questão da avaliação das câmaras de provadores. Um DOC tem que ter no mínimo 60 em 100 pontos, e se for um DOC reserva, 65 em 100 pontos, e um IGP tem que ter no mínimo 55, se for um IGP não reserva, e se for um reserva tem que ter 60 pontos. Portanto, no fundo, eu acho que isto é uma aposta menos estratégica e mais do dia-a-dia das casas. É a sensação que eu tenho. Menos estratégico, mais tático. Mais tático, pronto, mais facilitador. Até porque numa região habituada a produzir muito, a questão da limitação da produção por hectare, tendencialmente, portanto, o DOC numa região que está habituada e que tem, e aproveito para seguir para o próximo assunto, que tem solos que permitem não só uma boa quantidade, mas que essa quantidade mantém padrões de qualidade bons. Uhum. É normal que se fuja da prisão dos DOCs e realmente as zonas DOCs ficarem para aqueles solos mais pobres, mais difíceis, em que no fundo dão um pouco mais de caráter, e o resto ficar para o campo, não é? Que é a grande... é o grande solo da região, não é? E que é daí que saem realmente as grandes quantidades e o grande volume, e depois ali a charneca, os solos mais de encosta, portanto, os azulocalcários na margem direita, portanto, nessas zonas, se calhar, aproveitar a DOC para fazer a diferenciação e, claro, e o resto ser... Também há aqui uma questão que eu penso que é importante. Estes dados são os dados gerais da região e não nos podemos esquecer que as cooperativas representam 60% da produção da região. Portanto, muito do que está aqui vem das cooperativas e, portanto, depois existem os outros produtores que representam 40%, os privados que representam 40%. Quantos produtores tem a região? 80. Neste momento tem 80 produtores a certificar vinho. E desses 80, quantos são cooperativas? Agora não sei dizer o número de cor. Até perto de... umas 4 ou 5, tenho a impressão que neste momento. Não deve ser muito mais do que isso. Portanto, são elas que fazem realmente um grande volume. Quer dizer, se bem que há cooperativas que têm imensos DOCs, portanto, também não é bem aqui pela questão do DOC. Não, mas temos dentro da região a cooperativa que faz mais volume em todo o país. Nacional, sim. Portanto, quer dizer, só isso já é um peso grande, já tem um peso grande aqui nos números, e não certifica tudo. Se certificasse tudo, então o peso ainda seria muito maior. Mas de qualquer forma, eu acho que esta questão dos solos e da gestão da vinha e depois de como é que vamos certificar o vinho, é tudo uma questão muito estratégica e eu acho que os produtores, se calhar alguns deles ainda não tomaram uma decisão estratégica propriamente dita para as suas empresas. Vão navegando ao sabor daquilo da evolução do dia-a-dia, quase, não é? Dos clientes que conseguem. E nós temos que ser, ou seja, francos e objetivos no que se passa em termos de panorama vitícola em Portugal. Os últimos 30 anos, não é os últimos 300, os últimos 30 anos foi de uma revolução silenciosa muito grande
e, portanto, ainda há muitos produtores em adaptação, a criar o seu futuro. Exato. Mesmo as empresas com 300 e 400 anos, né, que há dentro da região do Tejo, exato. Mesmo essas, a direção era outra. E, portanto, os últimos 30, 40 anos é que realmente podemos falar desta nova estratégia, desta nova criação de valor, porque, quer dizer, há bem pouco tempo o Estado Novo dizia que era preciso alimentar as colónias. Exatamente. E, portanto, se é preciso alimentar as colónias, o foco é aí, portanto, era aí que estava a sustentabilidade económica das empresas. E, portanto, é normal que o caminho fosse para aí. Hoje em dia, a sustentabilidade, portanto, económica, social, da natureza, está a mudar os ponteiros para outras direções e as empresas estão, como sempre, a adaptar-se às novas realidades. Exato. Eu acho que é muito normal haver essas decisões ainda táticas. Ainda táticas, Até porque esta revolução, como estás a dizer, da região é muito recente. Quer dizer, de 2008 foi quando criaram a CDR Tejo. A DOC do Tejo e a IGP do Tejo foram criadas em 2009 e 2010. Portanto, tudo isto é ainda muito recente. As próprias casas estão ainda, muitas delas, a encontrar o seu caminho, a procurar o que é que podem fazer. Depois, a curva de conhecimento do setor do vinho é muito longa, porque uma vinha demora 5 anos só a começar a dar fruto. Está no seu máximo, demora não sei quantos anos. Quando é que nós vamos conseguir ter produtos especiais dessa vinha? Se calhar só mais daqui a não sei quantos anos. Portanto, toda a curva de conhecimento do setor é muito longa. E eu acho que, de facto, como há um ditado, não é? Os primeiros 100 anos é que são difíceis no setor do vinho, depois o resto faz-se bem. E eu acho que isso é, de facto, a melhor leitura que podemos fazer. A região está, neste momento, a tentar encontrar-se, está a fazer um trabalho hercúleo, quase, de renovação, de investimento, de criação de valor, de criação de marcas. Portanto, é um trabalho enorme. Estamos a falar essencialmente de micro e pequenas empresas, onde não abundam os recursos de marketing, de estudo, de análise e também os recursos humanos. A maior parte das pessoas faz atividades dentro da empresa. Existem enólogos que são administradores, enólogos, gestores, embaixadores da marca, e etc, etc, etc. Exatamente. Portanto, que fazem tudo da A a Z portanto, tudo isto demora muito mais tempo, não é? Se tivéssemos uma capacidade maior de investimento de recursos humanos, se calhar seria mais rápida a mudança. O que as empresas neste momento fazem é tentar evoluir no mercado, fazer crescer a empresa, criar valor para a empresa e depois procuram adaptar os seus produtos àquilo que o mercado pede e a montante ter as suas vinhas preparadas para fazer esse trabalho, não é? E, portanto, tudo isto demora imenso tempo, acaba por ser um esforço enorme sobre a região. O nosso setor é assim, quer dizer, é um setor de tempo. De tempo. E, portanto, exatamente. Os primeiros 100 são complicados. Isto é uma maratona, nunca podemos pensar como uma corrida rápida. Vamos evoluindo, vamos aprendendo, vamos ajustando. E o setor hoje está muito, muito diferente de quando eu entrei. A região hoje está muito diferente de quando eu entrei. E acho que tem caminhado no bom sentido. O esforço que de facto se tem feito, vê-se os resultados a aparecer. A região em 2020 foi, a par de outra região, a única que cresceu a nível nacional. Portanto, existem outros dados, nós também temos crescido, a CVR tem crescido em certificação, as empresas também têm crescido, portanto, isto é sinal que estamos a fazer um trabalho bem feito. Agora, se há coisas a melhorar, isso há sempre, porque de facto isto nunca é uma aprendizagem constante e nunca se chega à receita certa de um dia para o outro. Demora o seu tempo. Há bocado falámos de vinho produzido na região, mas não te perguntei, mas quero perguntar, que área de vinha tem a região no momento? A região tem 13 mil hectares neste momento, área vinha plantada, se o número não me falha. E essa área tem vindo a aumentar, diminuir, a ser substituída, renovada?
A área tem vindo a diminuir, porque eu lembro-me que quando eu ainda estava na CVR eram 17.000. Portanto, a área em si tem vindo a diminuir, tem havido reestruturação de vinha, não te sei dizer que percentagem da vinha é que tem sido reestruturada, mas acredito que seja uma percentagem importante. Novas plantações também. Eu acho que tem havido um dinamismo também grande na parte vitivinícola. Em termos de castas, a região ainda mantém o perfil que tinha há alguns anos, isto é, a casta dominante continua a ser ainda o Fernão Pires, e depois temos as castas, deixa cá ver aqui o quadro, a segunda continua a ser o Castelão, portanto era o cenário que tínhamos no início. E depois existe, no caso nas brancas há uma dominância preponderante da casta Fernão Pires, depois existe Arinto e Alicante Branco. Estas são as castas que existem mais, e depois existem as internacionais. Depois dos tintos, existe uma pulverização maior das castas, não existe assim uma dominância tão grande de uma das castas, apesar do Castelão ser a mais plantada, mas depois existe a Trincadeira Preta, o Aragonês, o Syrah, o Alicante-Cheto, o Origa Nacional, o Cabernet Sauvignon, o Merlot, portanto... Está muito mais está muito mais disperso. Eu lembro-me de organizar visitas à região de jornalistas, críticos de vinho, internacionais que vinham à região, e havia sempre aquela pergunta: qual é o denominador comum da região Tejo? E eu dizia sempre, olha, não há denominador comum propriamente dito, porque nós para já temos 3 terroirs diferentes. Como estavas há pouco a explicar, temos o bairro, que é um terroir específico, com solo argilo-calcário, com relevo, com temperaturas um pouco diferenciadas. Temos a charneca, que são solos muito pobres de areia, a sul, e depois temos o campo, que é a área mais produtiva, que é um solo de aluvião. E além disso, depois temos as filosofias de cada uma das suas casas. Cada casa tem o seu enólogo, tem a sua filosofia de enologia, e portanto, quando eles provavam vinhos, sei lá, Touriga Nacional de vários produtores, não havia não havia assim um denominador comum que se encontrasse. Depois uns querem fazer reservas, outros fazem com menos madeira, mais madeira, com mais fruta, com menos fruta. E achas que esse denominador comum já existe? Acho que não. Ainda se está à procura. Eu acho que isso vai demorar, esse é o tal fator que vai mesmo demorar tempo a conseguir-se atingir. Porque na evolução natural do trabalho do dia-a-dia, da procura de garantir a sustentabilidade da empresa, as pessoas têm que atender a diversas solicitações do mercado, cada um depois se especializa em determinadas coisas, se calhar, ou em determinados mercados, depois depende da capacidade de cada produtor também no trabalho dos mercados, e isso obriga as casas a procurar o seu próprio caminho. Portanto, que tentar criar um denominador comum na região, quase por imposição, é bastante difícil. Não sei se vai conseguir a curto prazo, porque de facto depois esbarramos numa série de dificuldades. E eu acho que isso demora tempo. Certamente vai emergir com o tempo, um caminho comum, se calhar uma casta que vai dominar. Eu acho que a região está à procura ainda muito de um caminho a nível dos tintos, se calhar nos brancos o caminho está mais encontrado do que nos tintos. Não sei qual é a tua opinião, como é que vês a região em termos desse caminho? Vê-se o Fernão Pires a dominar as plantações, não é? E com outras castas que funcionam muito bem na região, mas acho que em termos de vinho branco o Fernão Pires já é rei ou já é rainha, não é? No tinto as coisas estão mais difíceis. Eu acho que o denominador comum da região vai ser encontrado entre estes três tipos de solos diferentes, porque eles realmente marcam muito o estilo do vinho, muito mesmo. Portanto, a margem direita ser uma margem argilo-calcária, né, onde estão os solos de bairro, e a margem esquerda estar muito mais dominado pelas areias. E o campo nós sabemos que vai ser o sítio onde se vai continuar a fazer o volume, e tem que ser. E depois, só para complicar mais a norte, ainda temos solos xistosos. Sim. E um bocadinho de altitude também. E no meio de serras. Portanto, eu acho que estas
4 zonas em que os solos mandam muito e, no fundo, e os declives e as orientações do solo. Eu acho que esse vai ser o denominador comum que não é comum. É comum Pois, àquelas zonas. e essa é que é um bocadinho, essa é que é um bocadinho a dificuldade. Mas Edna, Bordeaux é assim. Pois é, mas Bordeaux, tu sabes o que é? É. Bordeaux. Pronto, Porque os nós depois últimos temos que 500 anos, simplificar. foram difíceis para eles. Exato, os 500 anos foram difíceis para eles, agora temos que passar nós por isso. Essa é que é a dificuldade, é cimentar na mente do consumidor um conceito simples de uma coisa que é complexa. Essa é que é mesmo a dificuldade, porque a pessoa não vai repetir, aquela região tem 3 solos diferentes, tem não sei o que, é uma história muito longa. A pessoa quer uma coisa simples, é Tejo. Tejo é o quê? Eu talvez, para mim, o teste é um denominador comum. Ou seja, no momento em que comecei a produzir lá, eu percebi logo qual é o denominador comum e é dele que se deve falar, na minha opinião. Então partilha comigo, vá, que é para eu vai-me certamente ser útil. É muito fácil. É o vale do maior rio de Portugal. É o que eu muitas vezes digo. É o rio, o denominador comum é o rio. Ele é que manda. É o rio, impacto. desde lá de cima das encostas de Aires até cá em baixo a desaguar, quem manda é o rio. O rio é que fez os solos de campo, o rio é que trouxe as areias, o rio não chegou às argilas e, portanto, e lá estão. Portanto, este vale O rio, sim. enorme. No fundo é centrarmos no nome da região. No fundo é centrarmos no nome da região. E eu que fui contra a mudança de Ribatejo para Tejo, não fui contra, mas eu tenho este lado também um bocado. Eu adoro história como tu, não fui para esses lados, mas eu tento sempre procurar uma explicação histórica em tudo o que faço, até na produção de vinho, tenho que sempre ir procurar, e este vinho é o resultado disso. Portanto, eu fui pesquisar no Cincinato da Costa, que escreveu em 1900 o Portugal Vinícola. Eu fui tentar perceber se valia a pena fazer um Fernão Pires naquele solo, naquele sítio, se era a casta certa. E vi na história que sim, e aconteceu, e está provado que fiz bem. Que é um excelente vinho. E quando em 2008, 2009, eu estava a arrancar também, a primeira colheita foi em 2008, e de repente tiram-me o tapete e já não se chama Ribatejo, agora chama-se Tejo. E eu, que sou um defensor da história, né, que acho que são coisas que não se devem tocar muito, não entendi na altura, resisti, mas hoje em dia, e até um bocado pelo sucesso da região fronteira, da região que antigamente Extremadura, hoje em dia Lisboa, o sucesso de Lisboa e agora o sucesso do Tejo faz sentido e parece-me até inteligente se ter mudado estes nomes, porque realmente eles ajudaram a fazer história. Simplificaram, sim. E que é o que estamos agora a fazer. Nós agora estamos a fazer a nova história destas duas regiões, que acho que é uma história muito mais bonita e mais duradoura do que a que vinha sendo feita, não era? Porque são duas regiões que sempre estiveram muito ligadas a volume, crescimento, alimentar alguém, e que agora estão mais... mantêm esse caráter, mas estão cada vez mais ligadas a fazer coisas especiais, a aproveitar a história que elas têm, no fundo, o conhecimento da viticultura que têm, a riqueza dos solos que este vale tem, não é? O Vale do Tejo é uma coisa riquíssima. Portanto, eu acho que o denominador comum tem que ser o vale do maior rio de Portugal. Sim, então... E a partir daí complica. A partir daí complica. Mas é assim. Eu uso muito também essa questão do Tejo, uso porque quer dizer, é inevitável explicar às pessoas o que é Tejo, não é? Começo logo por aí. Olha, Tejo é o nome do maior rio português, é onde nós estamos localizados, etc. É sempre por onde eu começo quando apresento a região, porque temos primeiro que explicar o porquê do nome da região. E se calhar é mesmo a forma mais simples de abordar a região e das pessoas reterem informação, porque o consumidor, quando tem que tomar uma decisão de se comprar qual é a garrafa que vai escolher da prateleira,
tem que ter atalhos muito rápidos para chegar àquela garrafa. Portanto, se nós conseguimos passar esta mensagem do Tejo, do Rio, de uma região onde se faz vinhos há séculos, eu acho que já está bem. Pronto. É isso mesmo. Porque, e depois, complicando rapidamente, ou seja, a história dos solos, as pessoas percebem porque é que há vinhos do Tejo muito baratos e porque é que há vinhos do Tejo caros. Porque Exato. realmente são feitos de forma diferente, em solos diferentes, em que a rentabilidade é diferente e isso explica-se naturalmente. Sim. É um vale muito grande e muito rico em diversidade. E a diversidade também depois aparece no preço. Exatamente. Olha, diz. É a explicação que também faço, é por aí. Há bocado falaste no fundo, dos volumes, das produções e deste crescimento dos docks. Como é que estão as vendas em termos de mercado nacional e exportação? Porque também, durante o Covid, portanto, em 2020, há aqui duas regiões que estão em contraciclo de todo o país. Sim. E são as duas regiões gêmeas. Vizinhas. Já se chamaram. Tiveram quase para ser unidas. Era uma só, não é? Ela já foi uma só e agora é que estão separadas. Portanto, na tua visão, porque é que elas cresceram e as outras não? Mas se puderes dar aqui alguns números de vendas para, no fundo, encaixar o tema. As vendas têm evoluído positivamente. Neste momento, em 2021, as vendas no mercado nacional representavam 75% do vinho produzido, do vinho certificado na região, e 25% a exportação. A evolução tem sido muito positiva na exportação, mas o mercado nacional continua a ser, como os números próprios destacam, muito importante para nós. E a razão do sucesso comercial dos vinhos, eu acho que tem a ver com o perfil que as pessoas hoje em dia estão à procura, sobretudo. As pessoas hoje querem o vinho fazendo parte da cultura nacional à mesa sempre, não é? As pessoas em Portugal querem ter vinhos que acompanhem o dia-a-dia delas, portanto, e as duas regiões são excelentes para produzir esse tipo de vinho. Vinhos mais fáceis, vinhos mais frutados ou com alguma madeira, se assim for o gosto do cliente, também ambas as regiões conseguem oferecer, mas depois são vinhos com uma relação preço-qualidade fantástica e, portanto, eu acho que este, no fundo, é um bocado o segredo do sucesso das duas regiões. Depois também existe a parte de marketing, que eu acho que tem sido forte, tanto de um lado como do outro, na região de Lisboa, muito impulsionada pelas casas principais, no Tejo, impressionada pela região e também pelas casas maiores. Portanto, são vinhos que chegam ao consumidor com uma excelente relação qualidade-preço, com uma boa imagem, com prémios ganhos em inúmeros concursos, que é uma coisa que o consumidor hoje também valoriza. E, portanto, estes fatores, a combinação destes fatores, eu acho que explicam o sucesso das regiões. Agora, o futuro. Eu acho que o futuro, apesar de ser trabalhoso, continuará a ser trabalhoso para o Tejo, parece-me ser bastante promissor, porque nós, de facto, temos capacidade para fazer volume, como dizias há pouco, que é importante para muitos mercados e para trabalhar em questões de preço. E agora esta crise que começamos a sentir no mundo todo, eu acho que ainda vai acentuar mais esta questão da relação qualidade-preço. Se nós na pandemia assistimos a um caminhar para o premium dos consumidores que estavam em casa e queriam vinhos excepcionais para provar em casa, se calhar agora vamos ver o caminho inverso novamente, que é as pessoas a quererem poupar dinheiro e a quererem preço, qualidade. E, portanto, nós temos a capacidade de fazer um bocadinho das duas coisas. Portanto, podemos fazer volume, mas também podemos apresentar produtos de qualidade excepcional, com um preço mais elevado, com uma história por trás, com uma série de características que as pessoas valorizam. E eu acho que o sucesso está muito por aqui, na capacidade de fazer os dois tipos de mercado. Acho que, e era essa a última pergunta que tu acabaste de responder, que é, ou seja, na tua opinião, para onde é que vês o futuro da região? Eu concordo plenamente contigo, eu acho que há aqui uma série de oportunidades que acontecem e quem consegue, as regiões que conseguem estar no
primeiro preço, não é? Têm sempre uma maior valência que as outras, porque no fim de tudo toda a gente quer comprar uma garrafa de ter vinho e não quer pagar tanto, e portanto é uma oportunidade imensa para a região do Tejo, que já está a caminhar a passos largos no sentido de qualidade, não é? Sim. Tem-se visto, naturalmente há muito para evoluir, há muito para crescer, mas é um facto, quer dizer, há cada vez melhores vinhos mais bem feitos, as casas estão-se a virar também um bocadinho para a viticultura, cuidar melhor, no fundo esta dificuldade da mão de obra está a trazer mais tecnologia, com tecnologia vai haver evoluções também de qualidade, e Exato. portanto eu vejo um futuro muito promissor para a região do Tejo, mesmo muito. Eu também acredito que sim, acho que tem sido muito bom estar na região estes anos, porque vi nascer um projeto quase do nada, não é? Porque o Ribatejo, há bocadinho volta de atrás, se calhar nós estávamos presos a uma questão, o Ribatejo, que também não é assim tão antiga, isto foi criado no princípio do século XX, por uma divisão administrativa, portanto, se calhar ir ao Tejo é uma coisa muito mais longínqua, é ir mais à profundidade da história, de facto, é como ir a Lisboa, também a Extremadura, tal como o Ribatejo, era um nome de província, portanto, uma divisão administrativa do Estado Novo. Ir a Lisboa, que é a capital do país e que é uma das cidades mais antigas de Portugal, faz mais sentido. E faz mais sentido também nós conseguimos comunicar de uma forma mais eficaz para os nossos clientes, quer internacionais, e eu acho que Lisboa, o sucesso de Lisboa também se explica muito pela notoriedade que Lisboa atingiu a nível mundial. Acho que isso, a questão do nome, a questão também da dinâmica da própria região, das DOs, etc., de uma série de fatores que Lisboa tem, a par daquilo também que o Tejo igualmente, eu acho que o Tejo ganhou na mudança de nome, simplificou o discurso, tornou mais fácil para o cliente, e eu acho que isso tudo depois traz, no fundo, demora tempo, é um trabalho que exige esforço, mas hoje em dia começamos a sentir os resultados a aparecer, e de facto também o evoluir da região e o evoluir do trabalho dos produtores vai trazendo depois a questão da qualidade, o posicionamento mais diferenciado de alguns produtores, bandeira, que depois alavancam no fundo a notoriedade da região. Eu acho que isso é importante e tem sido de facto um prazer ver evoluir a região e ver e estar cá, e espero estar cá muitos anos ainda para poder vivenciar de facto o colher dos frutos desse trabalho todo que tem sido feito. Acho que vai ser interessante. Olha, um prazer foi estar aqui à conversa contigo. Obrigado mais uma vez. Obrigada pelo convite. Já agora não cheguei a mencionar a minha casa, que é a Fiusa, que acho que é uma falha grave. Mencionei eu, não te preocupes. Já mencionaste, não fixei. Mas pronto, só para dizer que a Fiusa é um produtor também de excelência da região e uma marca muito conhecida a nível nacional e com um trabalho feito também no mercado internacional, onde estamos a crescer. E que temos que dizer que fez muito e faz muito pelo nome da região. Continua a fazer. Faz muito no mercado nacional pelo nome da região, acredito que sim. E portanto eu acho que o trabalho que temos feito todos em conjunto, no nosso caso na Fiusa também, tem sido muito importante para o crescimento da região Tejo. E pronto, agradeço-te imenso o convite. Foi um prazer partilhar contigo este espaço e continuação de bom trabalho para ti. E que haja muita gente a aproveitar esta tua iniciativa de promoveres, de dar informação ao público, acho que isso é muito meritório, é um esforço que nem todos os produtores fazem, ou não têm capacidade para fazer, ou não têm interesse, e tu estás a fazer esse trabalho que acho que é excelente, dar a conhecer. Não há dúvida que é um esforço, mas acredita, é mesmo um prazer. Um esforço é mais pela questão de tempo. De tempo, sim. Mas é um prazer e depois poder estar com pessoas como tu e a falar de temas que gosto, não custa. Não custa, não. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada, a vocês aí do outro lado, obrigado também. Não se esqueçam de subscrever o meu canal e saúde. Beijinhos, obrigada por tudo. Obrigado.